Agora que temos o nosso banco de dados criado e estruturado, vamos começar a adicionar os componentes dentro das nossas screens. Basicamente, o Adalo ele permite com que a gente utilize componentes padrões e a gente personalize esses componentes conforme a gente deseja. Alguns são bem mais limitados e outros bem mais ilimitados do que o outro. Então, basicamente, a gente vai começar screen a screen, a gente vai passar de tela a tela, configurando e adicionando tudo aquilo que for necessário para estar criando as nossas funcionalidades. Então, na nossa tela de intro, basicamente o Adalo já trouxe aqui um campo de texto de título para a gente. Então, vamos aproveitar esse mesmo material, colocar aqui proporcional, beleza? E vou adicionar a logo do nosso aplicativo. Talvez a gente tire até aquela logo dali. Vamos pegar aqui, ver aqui o material que eu desenvolvi para a gente hoje. Então vamos pegar aqui essa logo, nós vamos utilizar ela, somente ela, não vamos nem usar aqui o texto, acho que já vai ser o suficiente para a gente poder estar dando início no trabalho. Então, basicamente, a gente vai estar adicionando aqui a logo do nosso projeto. Eu achei bem legal essa logozinha, a gente criou lá no Canva. E aí vamos configurar os botões da nossa tela de intro, perfeito? Então, os nossos botões aqui basicamente vão conter algumas informações de cadastro, né? Cadastro. E tem uma conta, que seria o login, mas a gente coloca um texto maior. Tem uma conta, perfeito? Então, basicamente, nós temos aqui já os botões de acesso do nosso app que vai para as telas ali de cadastro e login. E aí, para configurar aqui o link, né, dessas telas, desse botão, vai lá para a tela, vamos adicionar um link para a nossa página de cadastro. Nesse caso, eu vou estar adicionando uma transição none, né, não vou utilizar nenhum tipo de transição dessa que tem disponível aqui no momento. Não acho nem todo momento adequado utilizar. E aqui no Tem uma proposta, nós vamos também criar um link aqui para a nossa página de login. Beleza, pessoal? Então aqui na nossa página de login a gente vai colocar como nome também. Deixa eu colocar aqui, acho que eu coloquei na página de login. E agora foi. Perfeito. Dentro da nossa página de cadastro, vamos fazer uma alteração bem rápida. Então a gente vai colocar aqui um cadastro como título. O nosso botão na parte inferior, nós vamos alterar ele para como tem uma conta, no caso. E aí, por fim, o nosso formulário, que é um formulário padrão do Adalo, que o Adalo já trouxe aqui para gente. Nós vamos selecionar aqui o nosso tipo de dado nas nossas coleções, que é o user. Basicamente, eu quero um formulário para login, então ele já vai indicar aqui para mim que esse aqui é uma tabela de usuário, e aí ele vai dizer para mim que eu posso fazer login ou cadastro desse usuário. No caso, eu vou fazer o cadastro, que é o Sing the User Up, beleza? E aí, por fim, nós vamos selecionar aqui quais são os dados que a gente quer que sejam exibidos nesse formulário. Eu vou remover aqui o username e vou pedir aqui somente os dados básicos desse usuário. Por fim, o nosso formulário ele tem um botão, e aí nesse botão a gente pode colocar aqui como cadastrar. A gente pode perceber que aqui no Adalo a screen ela fica pequena às vezes para alguns componentes. A gente pode estar selecionando aqui no título da screen e redimensionando, né, as alças aqui da nossa screen. Por fim, agora que eu tenho aqui todo o formulário do cadastro pronto, basta a gente adicionar aqui uma ação para quando ele clicar no Submit Button, ele vai fazer o cadastro desse usuário. E aí eu quero que ele envie esse usuário para a página de bem-vindos. Então ele vai cair aqui na página de bem-vindos para ser recepcionado. E aí dentro da página de bem-vindos a gente pode configurar, né, uma mensagem bem legal ali de boas-vindas para esse novo usuário. Para quando ele clicar aqui em Start, ou ir para home, por exemplo, ou alguma coisa assim, ele vai fazer uma ação de mandar esse usuário para nossa home page, ou melhor, para nossa página de propostas, ok? Vamos colocar aqui uma transição do tipo none também, beleza? Então ele vai cair aqui na nossa página de propostas. A gente pode já deixar configurado aqui também o nosso formulário de login do nosso usuário. A gente vai utilizar aqui a função do login in user, né, the user in.
E aqui o nosso formulário ele vai ficar o mesmo, é basicamente a mesma coisa. A diferença é que aqui no final a gente vai adicionar uma ação também aqui para a nossa página de propostas. Perfeito, pessoal? Feito isso, nós podemos configurar o botão de recuperar senha. Vamos traduzir ele aqui, recuperar senha. E aqui embaixo nós temos aqui um link, né, que é um botão para a página de cadastro. Colocado tipo nome também esse cadastro. Clica aqui, cadastro. Aqui. Olha só que legal, cara. Rapidamente nós já configuramos aqui toda a parte de login, cadastro e boas-vindas de um usuário de uma maneira bem prática e bem simples, né? Então, acho que isso é uma das grandes vantagens do Adalo. A gente consegue rapidamente fazer várias coisas bem bacanas. Então, basicamente, aqui no Tem uma Conta, a gente vai colocar aqui para login também. Okay? Transição do tipo nome. Okay. Beleza, pessoal. Agora que a gente já fez a parte de login, né, já fez as conexões necessárias para que funcione as transições de telas e o cadastro e o login desse usuário, nós vamos adicionar as screens da nossa, os componentes das nossas screens da parte da proposta. Então, para isso, nós vamos criar um app bar superior, primeiramente. Né, vamos adicionar aqui um item de navegação. Nós podemos adicionar um item padrão. Né, nesse caso aqui, a gente vai estar utilizando um item personalizado. Então, esse item padrão, você pode personalizar ele à vontade, mas eu gosto normalmente de utilizar aqui os componentes simples do Adalo, como por exemplo um retângulo, onde a gente consegue elaborar componentes mais complexos, como por exemplo aqui. Então a gente vai fazer um app bar superior, bem mais, com bem mais flexibilidade, bem mais liberdade de personalização. Então a gente começa adicionando uma status bar, depois a gente adiciona a área da nossa app bar, que é basicamente essa barra que fica no topo do nosso aplicativo. Então a gente edita aqui no nosso retângulo as propriedades dele no style para ficar na altura de 50. E aí com isso nós podemos tá desenvolvendo aqui, deixa eu só ver se está a bordinha certinho, acho que pode ficar até um pouquinho maior aqui, tá ok. E aí nós podemos adicionar aqui os componentes da nossa app bar, como por exemplo botões. Então a gente adiciona um botão aqui, que pode ser um ícone, e aí esse botão ele vai ter uma cor de destaque ali um pouco melhor, e vai ter um ícone apropriado, como menu. Né? Então a gente pode selecionar aqui o ícone menu sanduíche, que é muito usado nas aplicações. Nós podemos duplicar esse ícone do menu sanduíche de uma maneira muito rápida aqui no Adalo e já fazer um segundo ícone aqui, que é o More Menu, muito utilizado também dentro dos aplicativos. A gente pode substituir ele por alguma outra coisa depois. Por fim, vamos adicionar aqui um título da nossa aplicação, das nossas propostas. Então, vou colocar aqui no centro do nosso app bar um proposal. E aí a gente coloca ele centralizado aqui também. Por fim, pessoal, a gente vai estar selecionando aqui os nossos retângulos e vamos estar alterando a cor aqui do background dele para ficar numa cor, né, na paleta de cor mais adequada aqui do nosso aplicativo. A nossa status bar a gente pode adicionar aqui até uma cor secundária para dar um destaque. E o título da nossa app bar a gente coloca aqui uma cor que faça destaque ali com o fundo. Para finalizar e tornar funcional essa app bar, nós temos que selecionar todos os componentes e criar um grupo. Esse grupo ele vai servir basicamente para fixar aqui em style, né, no top. Então a gente usa essa propriedade fixed no top para que esse componente, esse grupo, fique sempre fixado na parte superior da nossa aplicação. Perfeito, pessoal? Então, por fim, a gente vai fazer uma última alteração aqui na nossa app bar. Ao invés de utilizar esse More Menu, nós vamos utilizar esse ícone aqui mesmo de perfil para a gente poder clicar ali e visualizar o nosso perfil. Não vou fazer tab de navegação inferior, nem nada muito complexo no app. A gente vai tentar fazer uma aplicação aqui de página única mesmo, algo mais simples possível. Tá, pessoal? Então, dentro da nossa aba aqui ainda, da nossa screen de proposta, nós podemos adicionar uma lista das nossas próprias propostas, né? Propriamente dita aí as propostas em si. Essas propostas, elas vão
essa lista de propostas, basicamente, ela vai conter aqui a nossa coleção de dados de propostas, e aí ela vai ter todas as propostas. Mas nós não queremos exibir todas as propostas para todos os usuários, nós queremos exibir somente as propostas de cada um usuário, de cada respectivo usuário. Então, basicamente, nós vamos selecionar aqui o login user, ou seja, o usuário logado atualmente é autor, né, em alguma dessas propostas aqui. Então, se ele for autor na proposta, ele vai listar a proposta para a gente aqui nessa lista. E isso é muito legal, fazer esse filtro aqui no Adapt. Por fim, nós vamos colocar aqui para estar ordenando a nossa proposta pelo Create Data, do mais novo para o mais velho. E por fim, nós vamos colocar aqui para que ele atualize automaticamente a lista assim que for adicionado novos itens, beleza? Nas propriedades da nossa lista, da nossa proposta, nós vamos colocar aqui como título o nome do cliente e como subtítulo a gente pode colocar aqui, por exemplo, o serviço. Então a gente seleciona aqui o serviço e aí a gente poderia ter até algumas outras informações a mais, mas a gente vai fazer algo bem simples mesmo. Além desse serviço, nós podemos adicionar aqui, por exemplo, uma imagem. E nesse caso, como a nossa proposta é bem simples, ela não vai possuir nenhuma imagem. Mas a gente pode utilizar ou de um placeholder ou de uma imagem padrão. Aqui a gente pode, por exemplo, selecionar uma imagem padrão. Então vou pegar aqui e adicionar o nosso ícone para que ele preencha sempre ali como uma imagem padrão, alguma coisa nesse sentido para a gente. Beleza, pessoal? Então vamos deixar ela ali como imagem padrão. Além disso, eu vou adicionar um botão, que é um botão para a direita, que basicamente é um botão que vai levar o nosso usuário para a página de visualizar aquela proposta, né? Então a gente vai digitar aqui em inglês para a direita, right, e aí vai aparecer aqui esse íconezinho para a direita, e aí vai ficar disponível para a gente. Aonde nós vamos adicionar uma ação que vai levar para a página de visualizar a proposta. E aí essa ação aqui também, de link para visualizar a proposta, eu vou colocar a transição como nome, e aí aqui ele vai estar mandando os dados dessa corrente proposta, ou seja, desse item que nós acabamos de clicar na lista, para a página de visualizar a proposta, onde nós vamos recuperar esses dados para estar exibindo ele para o usuário. Para isso, nós podemos reaproveitar essa app bar da página inicial, vamos copiar e colar ela aqui dentro da nossa screen de visualizar proposta. Vamos alterar aqui os ícones para back, por exemplo, e aí ele para voltar para a página anterior. No nosso título, ao invés de utilizar um título padrão estático, nós podemos utilizar um título dinâmico, que é basicamente a nossa corrente proposta. Ela possui ali o nome do cliente e o serviço. Então nós podemos utilizar aqui o nome do serviço como título dessa aba. E por fim aqui a gente pode utilizar o nosso More Menu, que a gente pode deixar ele aqui temporariamente até a gente pensar alguma funcionalidade melhor para ele, beleza? E dentro da nossa aba de visualizar o serviço, nós podemos adicionar as informações da nossa proposta. Por exemplo, caso ela tivesse uma imagem, a gente utilizaria uma imagem. Nesse caso, vamos manter aqui a nossa imagem padrão, só para deixar o layout bonito, beleza? Se a gente tivesse aqui uma base de cadastro do cliente, talvez a gente tivesse ali a foto do próprio usuário, né? A gente poderia estar trazendo essa imagem, mas nesse caso, como a nossa aplicação é bem simples, vamos utilizar aqui a logo do nosso próprio projeto mesmo. E aí vamos adicionar aqui um texto da descrição, ou melhor, das informações do descritivo dessa proposta. Então a gente pode colocar aqui alguns labels, né? Vou criar um label aqui, o texto em si, né? O conteúdo. Então vou editar o estilo do meu label, vou colocar um amarelo aqui, vou diminuir o tamanho dele, vou colocar 12, alguma coisa assim. E aí esse label aqui, esse conteúdo, eu vou estar copiando e colando várias vezes, que vai ser basicamente as informações que eu vou estar exibindo da minha proposta aqui dentro dessa página. Então, por exemplo, nós vamos ter aqui, nesse primeiro conteúdo, o nome, o segundo, aqui o nome do cliente, né? Nome, e-mail, telefone. Nós vamos ter aqui também o serviço, novamente o nome do serviço.
e por fim a descrição desse serviço. E aí dentro dos segundos labels aqui nós vamos colocar um texto dinâmico ao invés de um texto estático, que a gente vai pegar aqui na nossa corrente proposta, que é o nome do cliente. Aqui embaixo nós vamos pegar o e-mail do cliente, aqui o telefone do cliente, então um texto mágico, corrente proposta, o telefone do cliente. Por fim aqui o serviço, o texto mágico, serviço. E aqui por fim a descrição, né, do nosso projeto. Além disso, falta mais um campo, que basicamente aqui vai ser o valor, né, por fim, aqui do serviço, o valor, e aqui o campo dinâmico, valor, que nós podemos colocar aqui também como do tipo currency, né, e selecionar aqui o tipo financeiro BRL, que é reais, né, o tipo do formato reais, e aí ele vai estar exibindo esse valor numérico em reais. Para finalizar, a gente pode adicionar aqui mais um campo, que basicamente é as nossas formas de pagamento. Então, formas de pagamento. Ok? Então a gente adiciona aqui mais um campo dinâmico, que é a parte de formas de pagamento. Beleza, pessoal? A gente tem aqui basicamente uma telinha bem simples para estar visualizando a nossa proposta. A gente pode estar também aqui adicionando aqui, por exemplo, os nossos botões, né? Então vamos criar aqui dois botõezinhos. Então aqui dois ícones, um vai ser o nosso edit, botão de editar, e aqui do lado nós vamos ter o nosso delete, que é o botão de deletar o projeto, ou melhor, essa proposta, né? A gente pode colocar até uma cor diferente aqui nesse delete para ele ficar vermelhinho, ou até mesmo deixa aí esse branco, tá legal. A nossa proposta agora, né, ela já pode ser visualizada, mas nós ainda não cadastramos ela, não criamos a área de cadastro e edição. Então, agora que nós já temos essa parte de visualizar a proposta, de listar as propostas, vamos criar aqui rapidamente a parte de adicionar a proposta. Então podemos utilizar um botão que é um Action Button, né, esse famoso botão do Google, que o Google desenvolveu, esse botão para ação, para que a gente crie uma ação que vá para uma página que é a screen de cadastrar a proposta, e aí vai ser do tipo none aqui também a transição. E aí dentro da screen de cadastrar a proposta, nós podemos novamente copiar aqui algum modelo de app bar superior, que é a que nós já estamos utilizando. Vamos fazer aqui a alteração dos nossos ícones para close, porque quando você está no formulário, você fecha o formulário, você não volta para o window, você fecha aquela inscrição de formulário, né? É um pouco diferente aqui o ícone. E por fim aqui, nós podemos deixar aqui um help, né? Um botão de ajuda para o formulário. Dentro desse formulário, nós vamos ter aqui um título de cadastrar proposta. Melhor, enviar proposta. Enviar proposta. A gente já vai fazer o disparo direto dessa proposta. Ou melhor, né, vamos cadastrar essa proposta. Cadastrar a proposta. Depois a gente envia com o botão de ação. Fica mais interessante. E aí dentro de cadastrar a proposta, nós vamos adicionar um formulário padrão do Adalo. Tá? Vocês poderiam estar editando o próprio formulário aí com os componentes personalizados. A gente vai utilizar aqui a nossa proposta mesmo no formulário padrão. E aí dentro dos campos nós vamos organizar os nossos dados. Então nós temos aqui, por exemplo, o serviço e a descrição do serviço. Dentro de descrição do serviço, nós vamos adicionar aqui uma configuração de input type para que ele seja multiline, ou seja, essa descrição vai ser um campo de linha múltipla, ou seja, toda vez que ela chegar no final da linha, ele vai dar uma quebra de linha e vai continuar na próxima linha, para que ele possa colocar uma descrição longa ali dentro daquele campo. Por fim, são configurações básicas que a gente poderia estar fazendo aqui dentro do nosso formulário, que é basicamente alterar os labels, os placeholders, mas eu não vou entrar em detalhe nisso, porque eu acredito que vocês vão ter facilidade com isso. Eu acho que vocês podem personalizar à vontade o placeholder e o label de vocês, a mensagem do campo obrigatório. Então isso aí eu vou deixar padrão aqui, porque é algo que vai depender da regra de negócio de vocês.
E aí, por fim, aqui nos nossos campos automáticos, então esses são os campos que são visíveis para o usuário cadastrar no formulário, mas existe aqui um preenchimento de um campo automático, e um deles aqui, no caso, é o autor, que é o login in user, que o Adalo já preencheu inteligentemente aqui para a gente, que ele já entendeu esse relacionamento lá dentro do nosso banco de dados. E aí, por fim, no nosso submit button, a gente vai colocar aqui cadastrar, cadastrar, e aí nós já temos a nossa página de cadastro. Para fazer a página de editar, basta com que a gente venha aqui, copie esses componentes da página de cadastro, cole para a página de editar. Olha só que difícil, né? O Adalo facilita muito o nosso trabalho. E aí aqui dentro basta com que a gente também altere aqui editar, né, o título da proposta para editar proposta. E o nosso formulário, ao invés de ser um create new proposta, ele vai ser aqui, né, ele vai ter um relacionamento da nossa página de visualizar proposta, vai ter uma ação, tem que ter uma ação aqui antes, para a página de editar proposta. E aí dentro da página de editar proposta, nós vamos receber essa corrente proposta dentro do nosso formulário, onde nós vamos fazer o update dessa corrente proposta. E aí no final são os mesmos dados, ali, as mesmas informações. Então, basicamente a gente vai alterar aqui somente para atualizar a descrição do nosso botão. E aí já está finalizado o nosso CRUD praticamente, né? Faltando somente aqui o nosso botão de delete, que a gente vai adicionar uma ação para a nossa screen de apagar proposta, onde nós temos aqui basicamente um modal, que a gente pode colocar uma mensagem simples também, deseja apagar a proposta, e aí essa mensagem vai ser exibida quando o cara clicar o botão, e aí quando ele clicar aqui em OK, nós podemos adicionar uma ação para que ele, vamos desagrupar essa galera aqui, para que ele faça esse delete da proposta. Então, no caso, a gente vai deletar a corrente proposta, né, através dessa ação. E aí, ao invés da gente voltar para a página anterior, que seria um back, nós vamos, que não está mais preenchida, né, essa página de visualizar proposta não está mais preenchida, ela exibiria dados vazios, nós vamos voltar aqui para a nossa página de propostas, que é a nossa página inicial, onde contém todas as propostas. Perfeito? E aí, caso ele clique em cancelar, já tem aqui um link de voltar do back. Então, basicamente, nós já temos o nosso CRUD, né, a parte de cadastrar, editar e visualizar as propostas do nosso aplicativo. A parte do perfil é ainda mais simples, né? Nós podemos utilizar aqui, né, uma PP bar dessa superior também. Colocamos aqui novamente um menu sanduíche. No título nós podemos colocar aqui como perfil mesmo. Perfil. Aqui do lado nós podemos colocar um botão de exit, que é para sair do aplicativo, exit to app, para fazer o logout, basicamente. Né? Então nós vamos deixar aqui um botãozinho de logout, que vai conter uma ação, né? Basicamente aqui more, e aí a gente tem essa ação do user login, né? Então o usuário vai fazer o logout. E aí quando ele fizer o logout, eu quero que ele vá para a página de intro novamente, para ele poder fazer o novo cadastro ou fazer o login novamente. Né? Então ele sai da nossa aplicação. A parte de perfil nós podemos adicionar aqui uma foto para o nosso usuário, uma foto de perfil bem bacana para esse usuário. Né? Colocamos aqui um tamanho de 150 por 150 e aí nós podemos adicionar aqui também um arredondamento, né? Esse rounding aqui para ele ficar a fotinha de perfil redondinha. Além disso, nós podemos copiar, por exemplo, esses textos aqui, né? Alguns exemplos daquele texto que nós desenvolvemos que já tem ali um label com uma cor editável, e adicionar aqui na nossa página do perfil. E aí aqui dentro do perfil nós vamos colocar aqui basicamente o nome do usuário, o e-mail dele, o telefone, provavelmente. Qualquer outra informação que tivesse a mais. Então nome, e-mail e aqui o telefone. Ok? Vamos colocar aqui o nome dele de maneira dinâmica. Então vamos pegar no nosso texto mágico, nosso login user, nome,
o e-mail do login user, né, do nosso usuário logado atualmente, e o telefone dele aqui também. E a gente vai exibir o telefone dele com o formato aqui de nome, né, para ele ficar aquele formato ali correto, sem vírgula, sem nada, para não atrapalhar a formatação. Aqui no telefone, vamos ver se do cliente também tá, tem que deixar aqui nome para que ele fique sem vírgula e não fique em formato decimal o número, beleza, pessoal? Então, basicamente, dentro aqui da página de perfil, a gente pode colocar para ele já exibir automaticamente a foto de perfil do nosso usuário, lá do banco de dados, né? Então a gente vai pegar a foto de perfil do login user. Caso contrário, a gente pode estar utilizando um placeholder, né? Esse placeholder poderia ser essa imagem aqui, por exemplo. E aí, por fim, a gente vai adicionar um botão. Esse botão ele serve basicamente para a gente estar editando o nosso perfil. Editar perfil. Ok? Edit. Perfeito. Que vai fazer um link para a página de editar perfil. Ok? Aqui, que vai ter uma transição do tipo none. E nós podemos copiar, por exemplo, os componentes aqui do nosso formulário anterior e colocar aqui no lugar, né, do editar perfil. Editar perfil. E o nosso formulário, basta com que a gente altere o nosso formulário do tipo proposta para tipo user e colocar aqui para ele fazer o update do login em user, ou seja, ele vai fazer o update do usuário logado atualmente. Nesse caso, eu quero que ele exiba para o usuário poder editar somente os dados de nome, e-mail, telefone e foto de perfil. E aqui no final, no Submit Button, a gente vai colocar atualizar. Atualizar. Vamos aumentar aqui o tamanho da nossa screen para caber. Pronto. E aí está o nosso aplicativo bem básico do Adalo, onde nós desenvolvemos, criamos um aplicativo, definimos as nossas screens, construímos um banco de dados e adicionamos os componentes das nossas screens, né, e definimos uma navegação entre esses componentes, entre essas screens. E aí agora, pessoal, o que falta fazer é basicamente integrar o nosso aplicativo no Integromed. E para isso eu aguardo vocês na próxima aula.